Olá, meu nome é Marta Eichenberger Humos, eu sou analista de geoprocessamento da Embrapa Pesca e Aquicultura desde 2011. Já trabalhei com vários projetos dentro da unidade. Aqui nós temos dois principais núcleos temáticos, né, o de sistemas agrícolas integrados e o núcleo de pesca e aquicultura. Hoje eu vim falar sobre o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica para a Aquicultura, né? Eu dividi minha apresentação, então, nos tópicos apresentação, fontes de financiamento, parceiros, etapas, dados levantados, divulgação dos resultados e perspectivas futuras. Então, começando pela apresentação, o que eu quero falar para vocês é o que é o CIT Aquicultura. O CIT Aquicultura é um sistema de inteligência territorial estratégica voltado para a análise espacial da cadeia produtiva da aquicultura no Brasil. Baseado nos CITs feitos pela Embrapa Territorial, né, nesses sistemas de inteligência territorial estratégica desenvolvidos regionalmente, nós pensamos então na possibilidade de criar um CIT voltado para uma cadeia específica da pecuária. Né? No caso, o contexto histórico de organização de informação da aquicultura no Brasil, ele é bastante inacessível, né? Eu até costumo falar que se confunde com a minha própria história dentro da Embrapa, né? Onde eu cheguei. Quando eu cheguei, eu era vinculada ao núcleo de sistemas agrícolas integrados. E com o passar de um ano, eu não participava de quase nenhum projeto desse núcleo, mas participava de todos os projetos do núcleo de aquicultura e pesca, porque percebeu-se que a demanda por dados geográficos sobre aquicultura e pesca, ela era muito mais urgente do que a demanda sobre dados geográficos e informações espacializadas sobre sistemas agrícolas integrados, que historicamente é o métier da Embrapa. Né? Dessa forma, todas as vezes, dentro de projetos em que eram necessários dados geográficos, a gente notava que esses dados eram praticamente inexistentes. Existiam informações difusas em diferentes fontes, então sempre o trabalho de buscar essas informações, de espacializar essas informações para depois conseguir fazer análises territoriais estratégicas era muito grande. Né? Então é um sonho antigo nosso realizar esse sistema. Né? Esse sistema ele tem um banco de dados, né? Ele vai ser, as principais formas de entrega dele vai ser um WebGIS, um GeoWeb voltado para a cadeia produtiva da aquicultura e também um aplicativo para celular. Né? E como que isso foi possível então? Como que a realização desse projeto se concretizou? Através de diferentes fontes de financiamento. Então, no final de 2016, o Fundo Amazônia lançou um edital para projetos, onde a gente viu a possibilidade de propor o sistema de inteligência territorial estratégica para a aquicultura na Amazônia. O Fundo Amazônia, ele tem uma abrangência territorial específica, que é o bioma amazônico, né? Então, a gente resolveria dessa forma parte do nosso desejo antigo, né? Então a gente desenvolveria um sistema para o bioma amazônico, trabalhando com espécies nativas. Surgiu uma nova oportunidade de se trabalhar com o resto do Brasil, então, num novo projeto que também lançou um edital dentro do plano de ação de transferência de tecnologia. Nós pudemos também enquadrar o CIT para o resto do Brasil. Então aqui a gente vê a abrangência territorial do Fundo Amazônia, que é o bioma amazônico, né? E a abrangência territorial do BRS Aqua, que pegaria então todo o resto do Brasil, excetuando-se o bioma amazônico. Dessa forma, a gente já tem uma cobertura total do Brasil. Né? Nós entendemos que o trabalho de se montar uma equipe, de se pensar em estratégias de validação dos dados apenas para o bioma amazônico ou para o Brasil inteiro, a gente poderia unir esses esforços, então, e felizmente a gente conseguiu aprovar também essa nova proposta.
Esses dois projetos, eles têm como o principal tipo de resultado de entrega é a confecção de um WebGIS, né? O que é um WebGIS? Todo mundo conhece o Google Maps, por exemplo, né? Um WebGIS é um sistema de informação, então, onde a gente terá os planos de informação relacionados à aquicultura, então a gente vai ter informações espaciais sobre a aquicultura, dispostas numa base semelhante ao Google Maps, né? Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que a gente consegue ter visões, né, com o uso de geotecnologias, com o uso de análises de inteligência territorial estratégica, com a localização de informações sobre o espaço, sobre o território, a gente consegue a gente consegue traçar novas análises não tão intuitivas como, por exemplo, a gente trabalha com uma tabela de dados, né? Isso possibilita com que a gente tenha novas dimensões de análise, né? E hoje em dia a gente observa uma grande popularização das geotecnologias, né? Seja por meio de aplicativos de celular que utilizam a localização espacial como fonte principal, né? Seja pela popularização dos GPS automotivos, enfim, a gente acredita que essa é uma tecnologia hoje em dia bastante acessível a todos os usuários. Porém, um GeoWeb que vai estar disponibilizado na internet, né, a gente pensou quem seria o público-alvo desse GeoWeb? Quem são os nossos usuários para esse GeoWeb, né? E a gente enxergou que para esses projetos específicos, né, financiados pelo Fundo Amazônia e pelo BNDES e MAPA, que é o BRS Aqua, eles seriam, então, tomadores de decisão, tanto da esfera pública, gestores, né, investidores. Então, ele é um sistema bastante completo, porém, ele não seria a melhor forma, talvez, de acesso para o produtor rural. E, nesse sentido, nós pensamos, então, numa maneira de nos aproximarmos também desse público, né, do produtor. E surgiu então uma nova oportunidade, né, de submissão de projetos, que foi o projeto Aquitec do Sebrae, né, onde a gente propôs algo bem semelhante, então a base de dados para todos esses projetos ela é a mesma, porém o formato de entrega para o Sebrae, já que nosso público-alvo é o produtor, seria então um aplicativo para celular. E é nisso que a gente vem trabalhando, né? Aí já faz 2 anos que a gente está trabalhando nesse projeto, né? Mais para frente eu vou falar sobre as etapas do projeto, né? Nossos parceiros, então, dentro desses 3 projetos, são a Secretaria de Aquicultura e Pesca do MAPA, né? São também as agências estaduais de assistência técnica rural, as agências estaduais de fiscalização ambiental, as agências estaduais de defesa sanitária e as secretarias estaduais de aquicultura e pesca, quando elas existem, né? Ou secretarias ou diretorias, enfim. E por que esses são nossos principais parceiros? Porque a gente encontrou neles uma maneira de retroalimentar nosso sistema. Então, nós trabalhamos com bases públicas de dados, né, tais como o Plano Nacional de Licenciamento Ambiental, porém, a gente acredita que essas secretarias elas têm mais informações sobre a aquicultura em seus estados, né? E nesse sentido, nós entramos em contato com todas as secretarias estaduais de assistência técnica rural, de fiscalização ambiental e de aquicultura e pesca quando elas existiam, né? Enviamos um ofício apresentando o projeto e solicitando informações, né? Como a gente está a primeira etapa do projeto é o levantamento de dados, esses são nossos principais parceiros, porque é eles que vão nos munir de informações, são eles que vão passar para a gente as informações que a gente vai trabalhar ao longo do projeto.
Entrando então nas etapas aí, né? O Sistema de Inteligência Territorial Estratégica para a Aquicultura tem 5 principais etapas, né? Dentre elas, então, a primeira etapa é o levantamento de dados, né? Onde a gente vai trabalhar com diferentes quadros de informações, né? Então, a Embrapa Territorial, ela historicamente, ela confecciona esses sistemas de inteligência territorial estratégica, considerando os quadros natural, os quadros de infraestrutura, os quadros socioeconômicos, os quadros agrários e o quadro agrícola. Cada quadrinho desse aqui de informação, cada quadrinho temático dele, ele se desdobra para uma série de informações. Como esse é o primeiro CIT em que a gente vai trabalhar para uma cadeia específica, né? Nós criamos então o quadro aquícola. E esse quadro aquícola também ele se desdobra numa série de variáveis, né? A primeira etapa, então, é o levantamento de todos esses dados, né? Então, como eu disse no slide anterior, os nossos parceiros já estão fornecendo e fornecerão esses dados para a gente. Nós também estamos levantando essas informações em bases de dados públicas, né? Depois dessa primeira etapa, que já está praticamente concluída, né? A segunda etapa, então, é a padronização e validação desses dados, né? Quando eu falo em dados desses quadros, tratam-se sempre de dados georreferenciados, né? Então, são dados em que a principal informação de um sítio é a informação espacial, né? E quando a gente trabalha com diferentes fontes de dados espaciais ou não, ou a gente precisa espacializar essas informações, a chance delas estarem em diferentes sistemas de projeção, diferentes tipos de coordenadas, é muito grande. Como a gente está criando um sistema único, então é necessária uma etapa, e essa etapa é bastante trabalhosa, que é a padronização e a validação dessas informações, de todos esses quadros citados acima, né? A terceira etapa, então, é o cruzamento dessas informações. Então, a gente pode enxergar aqui o quadro aquícola e os demais quadros orbitando no entorno do quadro aquícola. Por quê? Porque a gente pretende, o que a gente quer é entender quais são as relações do quadro natural com o quadro aquícola. Quais são as relações do quadro socioeconômico com o quadro aquícola? Quais são, né, e assim sucessivamente, as relações do quadro agrário, de infraestrutura e do quadro agrícola, né? Então, por exemplo, dentro do quadro natural, como eu disse, ele se desdobra em algumas variáveis. Então, uma das variáveis do quadro natural seria a disponibilidade hídrica. Como que essa disponibilidade hídrica, então, ela vai se relacionar com o desenvolvimento da atividade aquícola, né? Dentro do quadro socioeconômico, por exemplo, como que o PIB de um determinado município, né, por exemplo, ele vai se relacionar, ele vai influir na atividade aquícola, no desenvolvimento da atividade aquícola naquele município, né? Como o preço de terra, né, ele influi no desenvolvimento da atividade aquícola. E a gente entendendo todas essas relações, né, ou pelo menos parte delas, a gente consegue então realizar um diagnóstico da cadeia produtiva da aquicultura nas diferentes regiões do Brasil, né? E a gente realizando esse diagnóstico, entendendo qual que é o peso de cada variável desses diferentes quadros na atividade aquícola, a gente pode então passar para a quarta etapa do projeto, que é a elaboração de indicadores técnicos e de análises estratégicas, né? Onde a gente vai poder, sobretudo, prospectar cenários futuros de desenvolvimento da aquicultura, né? E perceber por que, de repente, a aquicultura ela é altamente desenvolvida em uma região que reúne características apropriadas para o desenvolvimento dessa atividade, e outra região que reúna as mesmas características ou às vezes seja até ofereça
mais atrativos, né, ou as variáveis que determinada região oferece, elas têm mais peso sobre a atividade aquícola e aí, no entanto, a atividade não é desenvolvida, né? E a gente, conseguindo entender essas relações e prospectar cenários futuros, a gente pode também conseguir identificar zonas aptas para atividade aquícola e zonas não aptas para atividade aquícola, né? Como a cadeia produtiva da aquicultura não é uma cadeia tão consolidada quanto as outras atividades, como pecuária, como avicultura, enfim, a gente entende que esse é o momento oportuno da gente trabalhar essas informações, né? E de organizar, com vistas à organização, ao ordenamento territorial dessa cadeia, né? E a quinta etapa, então, seria a consolidação e a divulgação dos produtos finais, né, em forma de um aplicativo para celular e na forma de um GeoWeb também. Assim a gente consegue abranger aí todos os públicos, todos os atores da cadeia produtiva da aquicultura. E quais são os dados que nós levantamos até agora, né? Como eu disse, a alma do CIT é a informação espacial, né? Para a gente não vai interessar aqui uma informação que ela não seja espacializável ou que ela não seja passível de espacialização. E dessa forma, a gente já começou, então, como eu disse, a gente já levantou a maior parte dos dados, a gente está validando algum deles, e aí, atualmente a gente está em duas principais etapas, que é a validação dos dados e já o início das análises estratégicas e dos cruzamentos dos planos de informação, né? E agora eu vou apresentar para vocês, então, que dados são esses. Então, por exemplo, localização dos entrepostos de pescado, né, ou das unidades de beneficiamento de pescado. Cada triângulozinho desse aqui é um entreposto, né? Cada pontinho desse, ele tem relacionado a ele também uma tabela de atributos, como o nome do entreposto, o seu contato, qual que é a sua capacidade de produção, de processamento, né? Então, todas essas informações a gente já conseguiu levantar. Aqui a gente tem as áreas aquícolas em reservatórios da União, né? E basicamente são a produção de peixes em tanque-rede, né? E esse dado também foi levantado aí junto ao mapa. Aqui nós temos, então, as instituições de ensino em pesca e aquicultura, né, no território brasileiro. Então, quantos cursos técnicos, cursos superiores públicos e cursos superiores privados nós temos distribuídos em território nacional, né? Cada bolinha dessa, cada peixinho desse, como eu disse, ele está relacionado a uma tabela de atributos, onde a gente tem o nome de cada instituição, qual é o curso oferecido, o contato da instituição, a quantidade de alunos. Aqui é um levantamento que ele não foi concluído ainda, é um levantamento preliminar, mas é o levantamento dos laboratórios de formas jovens, né? Então aqui também cada bolinha tem relacionada a ela uma tabela de atributos, onde a gente diz que forma jovem que é produzida ali, né? Se é alevino, enfim, esse tipo de informação que foi levantada. Aqui a gente tem a localização das fábricas de ração para peixes. Também, da mesma forma, na tabela de atributos relacionada a cada pontinho desse, a gente tem a informação, fabrica ração para qual tipo de peixe, para camarão, né? Qual que é a capacidade de produção da empresa. Aqui, as empresas de equipamentos aquícolas, né? Então, são as empresas que vendem equipamentos para aquicultura, como aeradores, tanques-rede. Aqui, então, são as empresas de saúde animal, então são empresas que vendem medicação, vacina para a aquicultura.
Empresas que oferecem serviços, então, de consultoria para a aquicultura, né? Propriedades licenciadas para atividade aquícola, né? Então aqui esse é um dado que ele ainda, esse levantamento não foi concluído ainda, né? A princípio nós utilizamos os dados do Portal Nacional do Licenciamento Ambiental, que é uma base de dados pública, né? Essas informações elas não estão consolidadas ainda, porque o problema desse portal é que tem vários links quebrados. Então, por exemplo, a Bahia. Não é que na Bahia não existe licenciamento ou não existe propriedade aquícola, na Bahia e no Piauí. Na verdade, nós não tivemos acesso a esses dados e por isso que nós entramos em contato, então, com as secretarias estaduais ou os órgãos fiscalizadores ambientais, para justamente a gente levantar esse tipo de informação. Aqui é outro dado que também está em fase de levantamento ainda, que é a localização das colônias de pesca no Brasil, né? Da mesma forma, a gente não encontra isso numa base única, infelizmente, e é necessário que a gente levante essa informação entrando em contato, né, com as federações estaduais, com a Confederação Nacional, enfim, muitas vezes a gente só tem a informação do endereço dessas variáveis e a gente tem que, através do endereço, a gente chega à coordenada dela, né? Também a gente está realizando um trabalho bastante importante, né, realizado até pela Embrapa Territorial, que é o mapeamento de viveiros escavados, né, onde a gente está recobrindo o Brasil inteiro, utilizando imagens Sentinel, com 10 metros de resolução espacial, né, e realizando esse mapeamento visual, então. Nós temos, né, uma atividade também que vem sendo realizada, que é a tentativa de elaboração de algoritmo para o mapeamento automático desses viveiros escavados, né? Porém, a gente precisa do dado da verdade terrestre justamente para validar essa outra metodologia, né? E esse é um trabalho que ele é bastante delicado, né? Então nós temos bolsistas e pesquisadores trabalhando nesse mapeamento também, e ao final do projeto a gente vai ter aí um panorama completo das propriedades aquícolas no Brasil, então. Aqui, eu só queria mostrar para vocês, né? Então já a agregação de todos esses dados levantados, né? E observando esse mapa, a gente já consegue ter uma noção, né, de onde que existem os clusters da aquicultura no Brasil, né? Onde que são as regiões que elas agregam, né, uma quantidade de estruturas necessárias para o desenvolvimento da aquicultura, né? E são todas essas variáveis que eu mostrei anteriormente. Tem entreposto de pescado, tem instituição de ensino voltado para a aquicultura, né? Tem fábrica de ração, aquela região, ela tem fornecedor de equipamento para aquicultura, tem laboratório de alevino, enfim, são todos os elos da cadeia produtiva, né? Onde a gente vai chegar ao final de todo esse processo na delimitação dos polos de aquicultura no Brasil e dos clusters de desenvolvimento da atividade aquícola, né? A gente trabalha também com dados, né? Então nesse slide eu quero mostrar para vocês que o projeto ele também vem levantando dados socioeconômicos, né? Com o objetivo de caracterizar a propriedade modal nas diferentes regiões, nesse caso específico do bioma amazônico, onde, né, a gente vem realizando agora, por conta do isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus, a gente não tem realizado mais esses painéis, né, mas a ideia, então, é realizar esses painéis junto com os técnicos e com produtores, né, justamente para levantar esses dados socioeconômicos. E após a realização desses painéis, algumas propriedades aquícolas são visitadas também e os produtores eles respondem questionários socioeconômicos mais detalhados, né. Essa informação ela é bastante importante para a gente, porque uma vez que a gente tenha essa caracterização da propriedade modal em diferentes regiões
e que a gente tenha, né, o mapeamento das propriedades aquícolas no Brasil, a gente vai poder ter um panorama completo, né, de como que a aquicultura se desenvolve nas diferentes regiões do Brasil. Aqui também já é um resultado do projeto, né? Uma outra variável que a gente vem levantando são os dados sobre a legislação aplicada à pesca e aquicultura no Brasil, né? E um exemplo de aplicação, né, dessa legislação é justamente esse mapa das alíquotas de ICMS de pescado no Brasil, onde a gente pode observar, né, qual que é o valor de ICMS praticado para as relações comerciais interestaduais, né? Então a gente vê que alguns estados eles têm isenção dessa circulação de mercadoria, né? Aqui no caso é o tipo do diferentes tipos de pescado, que é o fresco, o processado, fresco e resfriado, né? O que essa informação ela pode nos dizer, né? Então, quando eu acessar, vamos supor, eu sou um investidor, né? E eu quero encontrar uma região onde eu possa, né, criar minha estrutura do elo da cadeia. E onde que eu quero saber onde que é isento de ICMS? Isso é um atrativo, né, para atividade, enfim, ou para fábrica de ração que eu quero montar, ou para o entreposto de pescado, enfim, seja lá qual for o elo, né, da cadeia a qual eu pertença, né, quanto mais informações eu tiver sobre a cadeia produtiva da aquicultura, uma decisão mais acertada eu vou poder tomar, né? Da mesma forma que a gente pode entender como que algumas relações também sobre o escoamento da produção aquícola. Nesse outro mapa aqui, a gente tem, então, a alíquota de ICMS para comercialização interna do pescado, né? É um outro exemplo de aplicação. Aqui também foi uma tentativa que a gente fez. Eu acho bastante interessante mostrar esse mapa, porque é uma tentativa de espacializar, então, os períodos de defeso para o camarão nas diferentes regiões do Brasil, né? Então, a gente já trabalhando com uma espécie específica, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, olha, defeso não aplicável nessa faixa que vai aqui de Pernambuco até o Ceará, né? Eu quero saber qual que é a época do defeso no litoral da Bahia, né? Então aqui a gente tem o segundo período que é de 15 de setembro a 31 de outubro, né? Aqui é uma legislação estadual no caso e a gente está fazendo todo o levantamento dessas legislações também, tanto em âmbito federal quanto estadual. Nosso objetivo é que a gente consiga levantar também essa legislação num nível municipal. Como que vai ser a divulgação dos resultados, então, desse projeto? Então, vai ser um aplicativo para celular, né? Onde qualquer um, ele vai ser gratuito, né? Qualquer um pode fazer o download, né? Vai estar disponível na loja, ainda não está, porque a gente não concluiu ainda o projeto. Mas qual que é a ideia desse aplicativo para celular? Ele é colaborativo, então vamos supor que eu seja um dono de fábrica de ração. Eu entro no aplicativo e a minha fábrica, por algum motivo, não está contemplada nem no GeoWeb e eu não estou enxergando aqui também no aplicativo para celular. Então eu vou poder, a partir da minha localização, né, preencher um formulário onde eu vou dar informações sobre a minha fábrica de ração e eu vou ficar visível também para os demais usuários, né? Da mesma forma, eu sou produtor, eu estou localizado aqui em Palmas e eu quero saber onde que é a fábrica de ração mais próxima de mim, né? E o aplicativo vai dar, então, por distância rodoviária, quais são as fábricas de ração mais próximas de mim, né? Qual que é a ideia desse aplicativo, né? Primeiro tem esse viés de localização, das estruturas, da minha localização, mas o produtor também, ele vai poder dizer onde ele está localizado. Então, eu estou na minha propriedade aquícola,
eu também vou poder subir minhas informações no aplicativo através da minha localização, né? E meus vizinhos, eles vão poder me enxergar também. Então, de repente, eu sou produtora de tambaqui em Palmas, no Tocantins, subi minha informação ali para o aplicativo. E eu tenho alguns vizinhos que também são produtores de tambaqui. Por que não a gente não realizar compras coletivas, por exemplo? Então, nosso objetivo é subsidiar realmente o produtor para que ele se organize, para que ele organize e conheça, né, os produtores que estão próximos dele, as estruturas, né, da cadeia que estão próximas dele, né? Então eu vou realizar despesca na minha propriedade. Qual que é o entreposto de pescado mais próximo de mim? A quantos quilômetros eu tenho um entreposto de pescado, né? Então é esse tipo de informação que ele vai poder acessar e carregar no aplicativo para celular. Nós temos o GeoWeb também, né, que vai estar disponível para acesso também geral, ele vai ser, o acesso dele é público, né, onde a gente vai ter uma tela, como eu expliquei anteriormente. Esse GeoWeb aqui, ele é só ilustrativo, né, ele não existe ainda, mas é um exemplo. Então, eu vou ter, sobre uma base de mapas, eu vou poder plotar as informações que eu levantei, como fábricas de ração, como propriedade aquícola, como entreposto de pescado, e eu não só vou conseguir visualizar essas informações, eu vou poder também fazer download delas em arquivos vetoriais, né, que é um tipo de arquivo mais voltado para usuários específicos, mas também em arquivos tabulares. Então, por exemplo, eu quero pesquisar aqui no município de Palmas quantas fábricas de ração existem. E eu vou fazer essa consulta no GeoWeb, ele vai me dar uma resposta e eu vou poder fazer o download com a lista dessas fábricas que existem, né? Onde eu vou ter o nome, onde eu vou ter a capacidade de produção, onde eu vou ter o telefone, né? Essa é a ideia do GeoWeb, então. Quais são as perspectivas futuras para o nosso projeto? É a finalização do levantamento de dados, né? É a validação das informações, né? Como está previsto o lançamento tanto do aplicativo quanto do GeoWeb só para 2021, a nossa ideia é ir aos poucos divulgando a informação também. Então, a gente pretende, a partir de junho, começar a lançar mensalmente, disponibilizar mensalmente uma variável por mês. Então, a gente vai começar com o informativo de apresentação do projeto, com nossos contatos, né? O segundo número, então, já vai ser aquele mapa de ICMS, né? Onde a gente já vai disponibilizar, então vai ser o informativo, ele vai ter o mapa, ele vai ter uma explicação de como o mapa foi feito e ele vai direcionar para um link onde os usuários podem fazer o download dessa informação, tanto vetorial quanto em formato tabular, né? Outra perspectiva futura também é a realização dos painéis de especialistas, né, onde a gente vai poder discutir melhor e aprofundar as funcionalidades dos sistemas, né. Esses painéis, eles eram para já estar ocorrendo, infelizmente a gente, por conta do isolamento social, a gente não pôde realizar ainda, né, mas assim que as coisas se normalizarem, a gente vai começar a trabalhar com isso, né. Realizar, então, a elaboração de indicadores técnicos e, por fim, lá em 2021, lançar, enfim, o aplicativo mobile e o GeoWeb. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Tá aqui o meu contato. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, enfim, vocês podem entrar em contato. Esse sistema, ele está sendo, é importante que ele seja desenvolvido em conjunto com todos nós, atores da cadeia produtiva da aquicultura, para que ele seja, de fato, um sistema útil para nossas análises, né? E para que isso aconteça, é importante a gente trabalhar junto desde o início, né? Então, em breve, a Embrapa Pesca e Aquicultura deverá entrar em contato com alguns atores da cadeia produtiva, né? Solicitando algumas informações, pedindo algumas contribuições, né?
Da mesma forma, a gente está à disposição, né, de vocês. De repente, a gente lança um informativo e você enxerga que o seu elo da cadeia não foi contemplado, o seu entreposto não está lá, escreva para a gente, fale qual que é o nome do seu entreposto, a localização dele, que ele vai ser inserido, né? A nossa ideia não é esgotar o assunto, isso é um trabalho que ele vai, mesmo que o projeto, depois que o projeto terminar, o trabalho vai continuar, né? E a gente conta aí com a colaboração de vocês e agradece a atenção. Um abraço a todos e fiquem em paz. Embrapa e Agroteams. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.